A gente discutiu, né, várias vezes, inclusive numa das últimas aulas, uma das expansões adiabáticas irreversíveis que aparece muito em termodinâmica, né, que é a expansão livre. Que é essa primeira aqui, onde um gás que ocupa uma das câmeras, ao ter essa passagem liberada, ele se expande e ocupa um volume maior. Então ele passa de uma região que tem volume constante e agora tem acesso a uma outra região com volume constante. Então essa expansão ela é diferente da expansão adiabática reversível, quase estática, que a gente também discutiu. Embora a expansão livre seja a expansão irreversível, sem troca de calor, que a gente acaba discutindo mais, ela não é a única, né? Existem outras combinações que podem ser feitas. Por exemplo, essa passagem de uma câmara a outra, ela pode ser forçada. Então, existe várias situações onde o sistema mantém constante essa pressão aqui. Ela é igual à pressão que está sendo feita aqui por esse pistão. E à medida então que o gás vai passando para outra câmara, né, o pistão diminui um pouco mais esse volume para manter constante essa pressão. Então o gás passa de uma situação onde o volume não é mais constante, mas a pressão é, e agora ele de novo tem acesso a uma segunda câmara onde esse volume é constante. A gente pode inverter, né? Eu posso ter o gás começando nessa região de volume constante e quando, de novo, o acesso dele é liberado, ele passa, já que antes não tinha pressão, né? Ele passa a empurrar esse pistão. Então, do lado de cá também tem uma certa pressão constante. À medida que o gás passa para cá, ele empurra e esse aumento de pressão que é causado pelo gás que está fluindo por essa segunda câmara, ele é compensado porque a parede, o pistão, se desloca, aumenta um pouquinho o volume e a pressão volta a ser aquele valor inicial. Né? Isso aqui é feito aos pouquinhos. Normalmente essa situação aqui onde tem pistão não é bem um buraco que a gente faz, se costuma usar uma parede porosa, tá? E aí o gás vai passando aos poucos aqui. Tá? Mas eu desenhei assim para manter o desenho uniforme. Tá? Não importa muito o mecanismo envolvido aqui. E a gente tem então a outra situação onde eu tenho pistões dos dois lados, né? Esse aqui forçando a passagem do gás e à medida que o gás passa, empurra esse para a direita. Então esse aqui vem para cá e esse aqui. E nos dois lados aqui a gente tem pressões constantes. Tá? Uma pressão que o gás tinha inicialmente aqui quando ele estava todo do lado de cá, ocupando um certo volume VI. No estado inicial, esse pistão aqui está colado, não tem volume nenhum. E tem uma pressão aqui que é mantida constante e, portanto, vai ser igual à pressão no final desse processo. Né? Quando o pistão vier, sei lá, até aqui, e aí eu vou ter o gás ocupando um certo volume final. A gente vai discutir rapidamente essa aqui, só para relembrar um pouco, e essa aqui. Essas duas aqui tem uma rápida discussão lá no material, mas elas são combinações desses dois casos que a gente vai discutir um pouco mais. Então, esse aqui é o caso que vocês viram numa das aulas passadas. A expansão, então, o gás ocupa toda essa região
o acesso dele ao segundo compartimento é inicialmente proibido, então o gás está num estado de equilíbrio nessa região. Quando a gente remove a parede ou faz um furo, ele tem a passagem liberada. Ao atingir novamente o equilíbrio, a densidade é uniforme nessas duas câmeras aqui. A temperatura passou novamente a estar bem definida, a pressão e o volume é o volume total das duas câmeras. Então o gás sai de um estado de equilíbrio inicial aqui, né, e termina num estado também de equilíbrio final. Como para esse processo específico, né, que é chamado processo de Joule, ou expansão de Joule, ou expansão livre, ele é feito em condições adiabáticas. Essa parede impede a troca de calor com o ambiente. Então, nenhum calor sendo trocado e também não tem nenhuma parede móvel nesse sistema. Não tem nenhum pistão, nenhuma parede sendo empurrada ou empurrando o gás. Tá? Então, também não tem nenhuma troca de energia do gás com o meio externo via trabalho. Se não tem nem calor nem trabalho, pela primeira lei da termodinâmica, a energia do sistema é constante. Tá? Bom, daí a gente estudou um pouco mais em detalhe esse caso onde a energia é constante. A gente considera a energia como função do volume, porque o volume a gente tem informação, né? O gás passa desse volume inicial para esse volume final. Então é interessante que volume seja uma das variáveis independentes aqui. E o objetivo é saber o que acontece com a temperatura desse sistema. Então também é interessante que a outra variável seja justamente essa que está na nossa pergunta. Então, temperatura e volume. Tá? Bom, então, pela primeira lei da termodinâmica, como essa energia aqui ela é mantida constante, tá? A gente calcula a diferencial, a gente fez isso, tá? Eu só estou botando o resultado final. A gente calcula a diferencial total, du, né? Du é igual a zero, mesma coisa que tá aqui. Vê as possíveis contribuições para du e aí define o coeficiente de Joule, que é esse J de U e V aqui. Bom, aí a gente calculou o que pôde desse coeficiente em termos de outras quantidades que a gente pode ter acesso experimental ao sistema, ou seja, quantidades mensuráveis. Então, a gente obteve essa expressão aqui, e até onde a gente consegue ir sem especificar qual é o gás que está sendo discutido. Tá? Para ir adiante, eu preciso conhecer a equação de estado, pressão, a relação que existe então entre pressão, volume e temperatura, fixar o volume e calcular essa derivada. Tá? Então, a gente sabe que o volume está aumentando nesse processo, então esse dV aqui é positivo, então vai ser o sinal do coeficiente de Joule que vai nos dizer se a temperatura aumenta ou diminui nesse processo. No caso do gás ideal, esse J ele é identicamente zero, então a temperatura, né, o dT vai ser também identicamente zero, e a temperatura, ou seja, a temperatura não muda. Mas a gente sabe, né, que num gás ideal a energia é só função da temperatura. Se a energia não muda, a temperatura também não muda. Mas isso não vale
para gases, não vale necessariamente para gases não ideais, tá? Então, dependendo do modelo que a gente está considerando, ou se a gente não tiver um modelo, mas tiver no laboratório fazendo o experimento, vai depender dos detalhes da interação que determinam então a equação de estado. Tá? Então, essa situação, esse processo, volume constante, foi já discutido. O que a gente vai fazer na aula é considerar a outra situação possível, fora as intermediárias, né? Que é esse caso onde a pressão dos dois lados é mantida constante. Como esses dois pistões aqui, eles vão mudar, vão se deslocar, mudar de posição, alterando junto com isso o volume de cada câmara, isso pode causar variações na pressão, né? Mas não, as condições do problema é o volume vai variar justamente para garantir que a pressão seja mantida constante. Tá? Então essas coisas acontecem todas ao mesmo tempo. O gás passa para o lado de lá, por causa disso a pressão poderia diminuir, mas o pistão então se desloca um pouquinho, porque do lado aqui de fora a gente mantém a pressão PI e do lado aqui de fora a gente mantém a pressão PF. Quando o gás passa um pouco para lá, a pressão que era PI dá uma diminuída, né? Pensando num processo lento, quase estático. E, bom, se a pressão dentro dessa câmara diminui, PI agora é maior e empurra esse pistão um pouquinho, diminuindo o volume, aumenta um pouquinho a pressão e as pressões novamente se igualam e a pressão aqui dentro volta a ser PI. A mesma coisa acontece quando o gás passa aqui para a direita, ele aumenta um pouco de pressão, a pressão passa a ser um pouquinho, infinitesimalmente maior do que PF, mas aí esse pistão é empurrado um pouquinho para lá, o volume aumenta, dá uma diminuída na pressão e ela de novo se iguala a PF. Então esse processo ele é feito de forma a manter essas duas pressões iguais ao longo desse processo. PI nessa parte, enquanto tiver algum gás ali, e PF nessa segunda parte. Aqui também a gente está considerando que o processo é adiabático. Esse é o título da nossa aula, né? Outras expansões adiabáticas. Então, todas essas situações, o nosso sistema está envolvido por paredes que não deixam o calor ser trocado. Então, Q é igual a zero. Só que agora tem trabalho. Eu tenho pistão, dois pistões, na verdade, e eu tenho trabalho. Então, quando a gente coloca essa condição aqui na primeira lei da termodinâmica para poder calcular qual vai ser a variação da energia do sistema, eu tenho que considerar qual é o trabalho que esse pistão faz no gás e qual é o trabalho que esse gás faz no pistão. Então, são duas contribuições para o trabalho que precisam ser levadas em conta nesse processo. O pistão do lado esquerdo e o pistão do lado direito. Então, colocando isso na primeira lei, a gente não tem o termo de calor, mas tem a primeira lei é Q menos W, não tem o Q, mas tem o menos W. E esse menos W é o trabalho total, tanto o trabalho do pistão da esquerda quanto o pistão da direita. Então eu tenho que incluir essas duas contribuições. Como esse processo é um processo feito a pressão constante, né, na nossa expressão do trabalho, na nossa expressão do trabalho, a pressão sai aqui para fora e a gente só precisa calcular P delta
ΔV, para qualquer um deles. Tá? Então, o sinal de menos é o sinal de menos aqui da primeira lei, a gente carrega aqui a pressão, que é constante, vezes o ΔV. Para o sistema do lado esquerdo, eu começo, vamos fazer aqui o desenho de novo, eu começo com um certo volume VI e o gás aqui está, né, todo do lado esquerdo. Quando eu terminar esse processo, empurrando esse pistão, esse volume que era VI agora vai ser zero. E esse do lado de cá que era zero, agora vai ser VF. Tá? Então, VI e VF são, né, correspondentemente, o volume inicial e o volume final do gás. Só que o VI está aqui do lado esquerdo, o VF está do lado direito. Então, para calcular a contribuição, né, do trabalho aqui do lado esquerdo, por essa expressão aqui em cima, P ΔV, eu pego o P do lado esquerdo, que é o PI, né, a pressão que eu tenho aqui fora, vezes o ΔV. Então, do lado esquerdo, o volume final, que eu botei aqui no desenho, é zero. Então, zero menos o volume inicial do lado esquerdo, que é o VI. Tá? Então, zero menos VI, eu tenho menos e menos, então isso aqui vai me dar PI VI. Agora eu quero calcular o trabalho do lado direito. Então, o menos da primeira lei, que está aqui. Aí eu tenho que calcular P ΔV. A pressão do lado direito é PF. Então, PF aqui. Vezes, né, o ΔV para o lado direito. Qual é o volume final do lado direito? É esse aqui no desenho, né? O gás ocupando essa câmara com volume final. Então, é VF menos o volume inicial dessa câmara. Mas no estado inicial, esse pistão estava colado aqui na parede. Então, é zero o volume inicial do lado direito. Então, fica VF menos zero. Tá? Como eu tenho o sinal de menos da primeira lei, aqui fica menos PF VF. Então, colocando a condição de que o processo é adiabático na primeira lei e levando em conta que as pressões são constantes, a gente chega que a variação de energia é PI-VI menos PF-VF, que são quantidades conhecidas, né? O VI é o volume desse lado, VF é o volume desse lado, PI é a pressão aqui, PF a pressão aqui. Bom, mas ΔU é a energia final menos a energia inicial. Agora a gente joga tudo que tem F para um lado, tudo que tem I para o outro. Né? Então, o I aqui vem para o lado de cá, esse menos PF-VF vem para o lado de lá, vai para o lado de lá e fica mais. Então, eu fico com UF mais PF-VF igual, esse UI passou para cá, UI mais PI-VI. Mas essa é justamente a nossa definição de entalpia, que era aquele potencial termodinâmico que a gente obtinha da energia do sistema, fazendo a transformada de Legendre, onde saía o volume e entrava a pressão. Tá? Então, a gente somava esse termo mais PV na energia para obter a entropia. Então, aplicando para esse processo a primeira lei da termodinâmica, a gente viu que essa quantidade U mais PV no estado final é igual a U mais PV do estado inicial. Ou seja, a entalpia do estado final é igual à entalpia do estado inicial. Portanto, esse é um processo onde a entalpia
ao contrário aqui da expansão livre, onde a energia era mantida constante. Aqui não, a energia não se mantém constante nesse caso aqui, ela não é zero, porque tem trabalho sendo feito no gás dos dois lados. Tá? Mas a gente pode mostrou, que quem se mantém constante é a entalpia. Então, ao contrário, ou diferentemente do que a gente fez para a expansão livre, onde a energia é constante, e por causa disso a gente expandiu a expressão da energia, aqui a gente vai expandir, calcular a diferencial da entalpia. Tá? Então, o que a gente vai fazer é colocar o dH igual a zero. Mas o H é escrito em termos de quais variáveis? Então, o argumento é parecido com o que a gente fez no caso da expansão livre, só que aqui a nossa energia é a função do volume, porque volume era a quantidade que a gente da qual a gente podia ter alguma informação. E a temperatura, o que a gente tem interesse. Aqui no processo de Joule-Thomson, também é a temperatura que a gente quer. A gente quer saber se ao passar da esquerda para a direita, esse gás aumenta, diminui ou mantém a mesma temperatura que ele tinha do lado esquerdo. Tá? Então, temperatura continua sendo a variável, né, na qual a gente tem interesse. Só que ao invés de conhecer o volume, como na expansão livre, o que a gente conhece agora é pressão. Então, nos convém escrever a entalpia usando essas duas variáveis, porque uma é que nos interessa e a outra é a que a gente conhece. Então, como a entalpia se mantém constante nesse processo, a gente vai calcular a diferencial total desse H igual a zero e, como no caso da expansão livre, tentar relacionar a variação da temperatura desse gás com a diferença de pressão entre esses dois lados. Como H, né, função de T e P, e é constante, a gente calcula a diferencial total e iguala a zero. Mas a função sendo de duas variáveis, a variação total da entalpia pode vir tanto das variações da temperatura quanto da pressão. Tá? Então, a diferencial total a gente monta esses dois coeficientes aqui. Então, eu posso ter uma variação na entalpia por causa das variações da temperatura, mas isso vai depender de quanto a entalpia é sensível às variações da temperatura quando a pressão é mantida constante, que é justamente esse coeficiente aqui. Tá? Mesma coisa para a pressão. A entalpia pode mudar quando a pressão muda, mas também o quanto vai mudar vai depender da sensibilidade da entalpia em relação à pressão, quando a outra variável, a temperatura, é mantida constante. Tá? Bom, dessa expressão aqui, a gente isola o dt, então significa passar isso aqui para o lado de cá, tá? E dividir por isso aqui. Então, aqui eu tenho menos, né, o dH dp até constante dp dividido por isso aqui, dH dt a p constante. Se a gente usa de trás para diante aquela propriedade das derivadas parciais que a gente discutiu há algumas aulas atrás, a gente consegue transformar essa razão aqui de duas derivadas parciais numa só. Tá? Então, esse H que aparece aqui em cima acaba vindo aqui para baixo, é a quantidade mantida constante. Esse P vem para cá, esse T vai para cima.
Tá? Então, esse é o a primeira expressão de interesse, porque a variação de temperatura nesse processo de Joule-Thomson, vai depender da diferença de pressão dos dois lados, né? Ou seja, qual foi a mudança de pressão que o gás sofreu, o PF menos o PI. E quem vai relacionar essas duas quantidades é justamente esse coeficiente, que nos diz que nos dá a informação de quando a entalpia é mantida constante, como que muda a temperatura, se o gás esfria ou não, quando sofre um processo irreversível, né, por causa dessa mudança de pressão. Esse, então, é o coeficiente de Joule-Thomson. O que a gente precisa fazer é escrever esse coeficiente em termos de observáveis termodinâmicos, de quantidades que são experimentalmente acessíveis, quantidades, então, mensuráveis. Pode estar em função da pressão, da temperatura ou de outras respostas termodinâmicas, né, para as quais a gente tem alguma informação. Então, esse processo que a gente vai fazer agora em detalhe, que é, né, escrever esse coeficiente aqui, essa derivada parcial, tá, que a gente chamou de μJt, coeficiente de Joule-Thomson, e esse que está aqui, né, a gente quer escrever ele desse jeito. Então aqui aparece o volume, a temperatura, são variáveis de estado que a gente pode medir, mas depende também de duas respostas termodinâmicas. O calor específico no denominador, que nos diz, num processo em que a pressão é mantida constante, qual é a relação entre a temperatura do gás e o calor que ele ganha ou perde. Tá? E o alfa, né, que também está aqui, que é o coeficiente de expansão volumétrica. Então, de novo, num sistema que mantém constante a sua pressão, caso haja uma variação na temperatura, qual é a variação no volume? Ou, caso haja uma variação no volume, qual é a variação na temperatura? Tanto faz. Então, esse processo de passar de uma derivada como essa, que é uma resposta termodinâmica, tá? A gente vai fazer aqui o tal processo de redução de derivadas. A gente vai dedicar uma aula inteira para isso, que é a aula de sexta, onde a gente vai mostrar que existe um caminho para fazer isso e por que a gente faz o que está fazendo passo a passo. Então, aqui não se preocupem muito em tentar pegar por que eu estou fazendo a operação que eu estou fazendo naquele momento, mas se preocupem em entender qual é a dinâmica dessa operação, como é que eu fiz a mudança até chegar no resultado final. Tá? O caminho, as mudanças específicas, por que eu estou fazendo essas, a gente vai ver na aula de sexta, que tem uma maneira sistemática de fazer isso e vai ser sempre igual. Então, esse processo, apesar de parecer muito complicado aqui, ele vai ser razoavelmente simples. Tá? Então, de novo, a gente quer achar uma expressão para o coeficiente, né, de Joule-Thomson, que é definido como essa derivada aqui, dT/dP, com esse potencial, a entalpia, sendo mantido fixo. Tá? E isso foi obtido dessa fração. Então a gente começa com essa forma, porque
ela já é o primeiro passo que a gente vai ver na aula de sexta, que é quando um potencial aparece aqui, a gente tem que remover ele, tá? Então a gente faz esse caminho para achar, para poder passar o DH aqui para cima, tá? Mas aqui na verdade a gente passou primeiro por essa expressão antes de chegar nessa. Então a gente começa com essa fração de duas derivadas que eu copiei de novo. Então, uma maneira que a gente tem para se livrar desse potencial, e a gente não quer esse potencial, nenhuma das respostas aí que a gente viu era definida em termos do DF, do DH, do DG, qualquer que seja o potencial. Então a primeira coisa que a gente faz é trocar esse DH que aparece nos numeradores aqui, a gente troca por essa expressão. Tá? Estou supondo aqui que o sistema é fechado, o número total de partículas é mantido constante aqui. Então, a gente troca o DH, mas esse DH ele aparece dentro dessa derivada aqui, DH dp. Tá? Então, a gente vai ter, né, o DH dp, DH dp, dp, dp com t constante. Aqui eu nem preciso preocupar porque dp com dp é 1. Tá? Então fica só o volume. Mas tem esse sinal de menos, então o sinal de menos está aqui. E no lugar então desse DHdP, eu tenho dois termos agora, né? O TdS dp dt, TdS dp dt, mais V, porque dp e dp se cancelaram. Tá? Então, a gente usa essa expressão e agora a gente já se livrou desse potencial no numerador. Tá? A mesma coisa a gente faz no denominador, vai substituir por isso aqui, mas só que agora no denominador é o P que é mantido constante. Então, se o P é mantido constante, não tem esse cara. Então, ao invés do DH, eu só tenho TdS. TdS dt dp. Tá? Então, a gente fez um progresso aqui. Bom, agora a gente já pode identificar algumas coisas. Esse volume está ótimo, porque volume é uma quantidade mensurável. Eu não preciso fazer mais nada nele. Tá? Ele fica do jeito que está. Esse termo aqui embaixo, o que eu tenho? Eu tenho calor, TdS, dt no denominador e P constante. Então, isso é justamente o efeito que uma troca de calor no numerador vai ter sobre um sistema mantido a pressão constante, né, em relação à sua temperatura. Como a temperatura de um sistema cuja pressão é mantida constante muda ao trocar calor com alguém. Isso é justamente o Cp. Tá? Que está aqui. Então, esse termo aqui está ok. Esse aqui a gente já identificou com o NCP. Nos falta esse cara aqui. Bom, essa derivada aqui não é nenhuma daquelas respostas que a gente já discutiu. A gente até pode pensar que aqui no numerador tem um calor, mas aí é a pressão aqui embaixo, então não ajuda muito. Como é que a gente vai se livrar dessa derivada, desse S, por aquilo que a gente já chamou de relação de Maxwell? Relação de Maxwell é quando a gente pega algum dos nossos potenciais, pode ser U, pode ser F, H, G, qualquer um daqueles que a gente viu,
E, por consistência, mostra, né, que as derivadas cruzadas, a derivada do menos S em relação a P, tá? Que está aqui, menos S em relação a P, mantendo o T constante, vai ter que ser igual à derivada do V em relação a T, mantendo P constante. dV, dt, a P constante. Isso é uma relação de Maxwell. A gente vai dedicar a aula de quarta-feira para as relações de Maxwell. Então a gente vai ver sistematicamente de onde vem, quem são, como é que a gente usa os mnemônicos que a gente pode criar para lembrar de todas essas relações de forma rápida na hora de trabalhar com elas. Tá? Mas por que a gente quer aqui, eu só quero uma relação de Maxwell, usar uma relação de Maxwell para me livrar dessa derivada. Porque fazendo isso, associar com as outras respostas, com as outras quantidades termodinâmicas é simples. Então, a gente vê aqui, né, que a pressão muda enquanto a temperatura é mantida constante. Então, pressão e temperatura são as variáveis que nos interessam. Então, essa relação de Maxwell sai daquele potencial onde pressão e temperatura são as variáveis independentes, que é justamente o potencial de Gibbs, onde a gente trocou, né, U de S e V, a gente trocou o S por T e o V por P. Então, isso nos dá Gibbs, função de T e de P. Então, por consistência, ds dp, né, agora com essa aqui, a T constante vai ser igual a dv dt, a P constante. Então, eu troco tudo isso aqui, incluindo o menos, por, né, mas sem o... Troco isso aqui por dv dt, a P constante, que foi feito aqui. Tá? Então, o menos foi incluído nessa relação, sobrou o T vezes a nova derivada. Esse menos, né, multiplicou esse cara aqui, ficou menos V. E aqui embaixo o NCP, que a gente já tinha falado. E agora está quase pronto, porque a gente se dá conta que essa resposta aqui, como é que o volume muda ao variar a temperatura de um sistema, né, mantendo constante a pressão, é justamente o nosso coeficiente de expansão, o alfa. Tá? Como o alfa era definido em forma percentual, né, então isso aqui, na verdade, é o alfa vezes V. Então, eu tenho T vezes alfa V, T vezes alfa V, menos V, e esses caras aqui embaixo. Eu posso dividir o V pelo N aqui e o V pelo N aqui. Então, ficou com V em forma molar, T alfa menos 1. Tá? E esse aqui é o resultado. Essa aqui é o resultado do processo de redução de derivada. Qual derivada? Essa derivada aqui. Ou seja, essa derivada aqui, que significa simplesmente escrever essa derivada em termos de variáveis de estado, no caso volume e temperatura, ou outras respostas conhecidas. Tá? A gente vai discutir isso melhor na aula que vai ser dedicada a isso. Então, se a gente souber de que gás se trata, qual é o sistema né, que eu estou usando para fazer funcionar alguma coisa, para fazer algum experimento, eu tenho que calcular essas duas variáveis e no estado que me interessa, então eu sei volume e temperatura, eu sei quanto é que vale o μ. Agora vamos discutir um pouco melhor esse resultado. Esse resultado está aqui. Então, a gente parte do processo
de Joule-Thomson, que significa fazer o gás sair de uma pressão PI e terminar com uma pressão PF, ou seja, tem um delta P, a pressão do lado direito, né, é menor do que o lado esquerdo, então esse dP ele é negativo. Então quem vai dizer o que acontece com a temperatura é esse coeficiente aqui, vai depender do sinal dele, se ele é positivo ou negativo. E a gente viu no último slide que esse μ depende dessas quantidades aqui. Para o gás ideal, a gente já discutiu, a gente já calculou o alfa, né, o coeficiente de dilatação, ele é 1 sobre T, ou seja, alfa vezes T é 1. 1 menos 1 é 0. Tá? Então, para o gás ideal, não tem o coeficiente de Joule-Thomson é 0. Tá? Ou seja, não importa o que acontece com esse ΔP aqui, multiplicado pelo coeficiente Joule-Thomson, que é 0, a temperatura permanece constante. Isso é razoável, porque no gás ideal a gente já calculou a entalpia, viu que a entalpia é só função da temperatura. Se a entalpia permanece constante, a temperatura vai permanecer constante. O que é interessante é que é só para o gás ideal que isso acontece. Para os outros gases, é possível a gente ter isso aqui igual a 0. O gás ideal, o termo entre parênteses é identicamente 0, independente do estado inicial. Para outros gases, quem vai nos dizer o sinal do coeficiente para saber se o determinado gás vai aquecer ou não, vai ser o termo entre parênteses, né? O V e o CP têm sinais bem definidos aqui. Tá? Então, vai depender do ΔT menos 1 ser maior do que 0. Tá? Bom, esse alfa, então, vai dependendo do sistema, pode ser ou não função da temperatura. Então, isso aqui, na verdade, é uma equação. Né? O sinal disso aqui, na verdade, né, é isso aqui. É alfa de T vezes T menos 1. Se o gás for não ideal, tá? Se ele apresentar algum comportamento mais complicado que o gás ideal, ou seja, se ele aumentar ou diminuir a sua temperatura nesse processo, quem vai dizer isso é o sinal, né, dessa expressão, ou seja, se ΔT é maior do que 1 ou menor do que 1. Tá? O ponto de inversão, o ponto onde ele troca de comportamento é justamente quando é 1. Tá? Então, quando for 1, é a nossa temperatura de inversão, que é o que tem aqui. Tá? Esse T vai ser 1 sobre A, alfa. Mas a alfa pode depender da temperatura. Tá? Aqui no caso, vale a temperatura de inversão aqui. Então, se depender da temperatura, então o que a gente tem aqui é uma equação a ser resolvida. Né? A gente vai botar essa dependência e tentar resolver. Se for alguma coisa que não dependa da temperatura, mas dependa de outras coisas, a gente tem um outro tipo de equação. Tá? Mas o importante é que aqui existe a possibilidade, dependendo desse sinal, do gás tanto aquecer quanto esfriar nesse processo. Né? Nesse ponto, nessa temperatura, onde há uma mudança desse comportamento, é o que a gente chama de temperatura de inversão.
Então, a gente vai fazer ou vai discutir como exemplo o gás de Van der Waals. Eu não vou fazer a conta, porque a expressão do alfa para o Van der Waals é uma expressão complicada. O que a gente costuma fazer? A gente considera uma forma tipo virial para fazer esse cálculo. Ou seja, pega uma expansão da equação de estado do gás ideal e coloca algum termo a mais nessa expansão, que é o que vai dar o comportamento do gás de Van der Waals, ou pelo menos que vai dar o primeiro desvio em relação ao gás ideal. Então, lá nas notas de aula, se vocês quiserem ver direitinho como é que se faz a conta, a gente faz essa expansão e aí calcula esse alfa aqui, tá? Mas é mais interessante o resultado. Então, isso aqui é a expressão geral, isso aqui vale para todo mundo, tá? O que muda? O que muda é o alfa e o Cp de cada gás. Se a gente, pegando a primeira correção ao gás ideal, ou seja, o primeiro coeficiente não trivial da expansão de virial, e aí com uma expansão a gente basicamente tem um polinômio, fica bem mais fácil de trabalhar, a gente chega a essa expressão. Então vamos ver o que essa expressão está escondendo da gente. Então, é assim que a gente costuma analisar, né? Não basta normalmente chegar numa fórmula. Esse é o primeiro passo. Quando vocês estiverem trabalhando na pesquisa de vocês, uma coisa super gratificante é estar resolvendo um problema analiticamente e chegar numa expressão. É super legal, mas é só o primeiro passo. Depois vocês precisam conversar com essa equação. Da mesma maneira que se vocês estiverem fazendo uma simulação ou um experimento e não tiverem uma equação, mas tiverem dados, e a partir desses dados gráficos, vocês precisam conversar com esses dados, conversar com esses gráficos. Por quê? Porque eles vão contar muita coisa para vocês, tá? Então aqui não é aquela coisa de que vocês podem falar o que quiserem para a equação de vocês, né? Porque ela não vai responder. Não, aqui ela responde. Você só tem que saber ouvir, ou seja, você só tem que saber olhar. Então, uma grande parte do trabalho de pesquisa é, depois de obter algum resultado, tentar tirar o sentido desse resultado. É a isso que eu me refiro, né, no conversar com as equações, conversar com os dados. É o que sai, o que a gente consegue tirar fisicamente, né, de interpretação dessas fórmulas. Aqui muito legal, a gente chegou nessa equação. Mas a gente poderia botar um quadradinho aqui e dizer, tá, acabou o problema, qual é o próximo? Mas é um erro fazer isso. É a partir daqui que a gente começa a aprender alguma coisa. Então, sempre que possível, a gente tem que tentar interpretar o resultado que foi obtido. Uma maneira de fazer isso é testar as equações em alguns limites, até para ver se esses limites fazem sentido. Tá? Obviamente, aqui, se eu colocar A e B igual a zero, a gente, né, tem isso aqui igual a zero, que é o caso do gás ideal, que é justamente o que a gente obtém quando A e B são zero. Então, só para lembrar vocês, a equação do gás ideal, do gás de Van der Waals, RTV menos B. Então, o B aparece aqui como um termo repulsivo por causa do volume finito das moléculas. Tá? A pressão vai a infinito quando esse volume molar se aproximar do Bzinho. Tá? Tem uma divergência. Eu não posso não posso atingir um volume menor do que esse Bzinho. Menos, e aí aparece o A,
A sobre V2. Então, esse termo aqui, ou o B, ele é responsável por essa região aqui do nosso potencial. Agora tem força, então tem um potencial. Tá? Então, nessa região aqui, lembrem, a força é menos a derivada do potencial em relação à distância entre os objetos que estão interagindo. Então, a dV/dr é uma derivada assim do lado de cá, uma derivada assim do lado de lá. Mas tem esse menos aqui. Então, aqui a derivada é positiva, com esse menos eu tenho uma força assim, atrativa. Do lado esquerdo, a minha derivada é negativa, com o menos da força, eu tenho uma força para a direita, repulsiva. Tá? Então, o termo que depende do B, esse RT sobre V menos B, esse cara aqui, corresponde ao termo repulsivo. Esse segundo termo, que depende do A, é aquele termo que vai diminuir a pressão, né? Eu estou diminuindo a pressão do gás, porque a pressão é aquela coisa que faz as paredes, né, de um balão, né, ficarem esticadas. É uma força por causa dos choques das moléculas de dentro para fora. Se eu diminuo essa pressão, e eu diminuo a pressão quando o A é diferente de zero, é porque tem alguma coisa puxando essas moléculas, não deixando elas baterem com tanta velocidade nas paredes. Então, esse termo aqui, que diminui a pressão, é justamente por causa da atração das outras moléculas. Então, aquelas que estão indo bater na parede, elas são freadas, são puxadas para trás por causa das outras. Tá? Então, eu tenho um termo atrativo associado ao A, e a atração acontece nessa parte aqui do potencial. Depois eu tenho um termo repulsivo, indicado, né, ou influenciado pelo caroço. A gente diz às vezes é um caroço duro. Se essa subida do potencial for muito forte, a gente diz que é o limite do caroço duro. Tá? É uma região que não pode se sobrepor com a região equivalente de outra molécula, porque a repulsão vai ser muito forte, ela vai para infinito. Então, essa parte aqui repulsiva é essa região. Então, dependendo da distância característica entre as moléculas, eu vou ter um ou outro desses termos aqui dominando. Tá? Então, vamos voltar agora para a nossa equação. Vamos olhar, então, dois limites. O limite, né, já que é a temperatura, aparece aqui. Vamos olhar o que acontece quando a temperatura é muito baixa ou muito alta. Quando a temperatura é muito baixa, esse número aqui é um número pequeno. Como ele está no denominador, o resultado dessa fração vai ser um número grande. Tá? Grande, e para temperaturas suficientemente baixas, chega um ponto que esse termo, que é grande agora, acaba sendo maior do que esse aqui. Tá? Então, nesse limite de baixas temperaturas, é equivalente eu jogar fora esse cara aqui, porque o primeiro é muito maior do que ele. Tá? Então, o resultado para o nosso coeficiente é isso aqui. Tá? Eu ressaltei o A para dizer que nesse regime, quem é importante é o A. E o A aparece, né, no regime atrativo. Tá? Então, a baixas temperaturas é a atração das moléculas que determina o comportamento desse gás. Vamos agora para o outro limite, o limite de altas temperaturas. Tá?
Então, no limite de altas temperaturas, T, de novo, né, continua no denominador, só que agora o valor é alto, o valor é grande, região de altas temperaturas. Então, agora, ao contrário do caso anterior, essa fração vai dar um número pequeno. Pequeno, e se a temperatura for alta o suficiente, ele vai acabar sendo menor do que esse termo B, né? Portanto, é o B que vai dominar. Então, nesse caso aqui, eu posso jogar fora esse aqui. Então, no primeiro a gente jogou o B, e agora a gente está jogando esse cara aqui. E só sobra menos B sobre CP, tá? De novo, eu estou ressaltando o B aqui, para dizer que, como não aparece o A, da mesma maneira que no outro caso não apareceu o B, cada um desses limites corresponde a uma região de influência de cada um dos efeitos da minha força aqui. Então, eu apaguei, né? Obviamente não devia ter apagado. Então, essa aqui é a região atrativa, onde quem domina é o A, e essa aqui é a região repulsiva, né? A flechinha está indo na direção dos R's maiores, está empurrando a molécula, e quem domina é o caroço duro, o núcleo da nossa molécula, o B. Tá? Então, região onde o A influencia são esses R's maiores, região atrativa, região onde o B influencia região de R's pequenos. Então, aqui, para altas temperaturas, eu estou aqui, e para baixas temperaturas, eu estou aqui. Tá? Então, o que acontece em cada uma dessas regiões? Bom, no processo aqui de Joule-Thomson, deixa eu pegar o desenho aqui, a gente está indo para uma pressão maior para uma pressão menor aqui. Tá? Então, o nosso ΔP, ou o nosso dP, tanto faz, ele vai ser menor do que zero. Só pela montagem aqui do nosso sistema. Então, lá na definição do coeficiente, o efeito sobre a temperatura é o coeficiente vezes a variação de pressão. Então, esse cara aqui vai ser sempre negativo pelo tipo de montagem. Então, quem vai nos dizer se a temperatura aumenta ou não é o sinal do μ, o sinal do coeficiente. Nesse caso de baixas temperaturas, o μ é positivo, vezes um número negativo, o resultado é negativo. Para altas temperaturas, o nosso, né, o μ é positivo aqui porque o A é positivo, o Cp é positivo, o RT são positivos. Aqui, para altas temperaturas, eu tenho o sinal de menos. O B e o Cp são positivos, então para baixas temperaturas o μ é positivo, para altas temperaturas o μ é negativo. Com o negativo do dP, a gente tem dt positivo. Então, aumenta. Tá? Então, se o meu processo ocorre a temperaturas muito baixas, e eu faço esse processo de Joule-Thomson, eu vou ter um esfriamento do gás. Se eu começo o meu processo a temperaturas altas, eu vou ter um aquecimento do gás, né? Que a gente obteve dt maior do que zero. Tá? Ou seja, o resultado final vai depender de qual é a temperatura inicial do processo. Tá? Para baixas temperaturas o gás esfria, para altas temperaturas o gás aquece. Vai existir uma temperatura no meio do caminho onde ocorre a mudança de comportamento, né, de esfriamento para aquecimento. Essa temperatura é justamente quando o μ
é zero. Tá? Porque para passar de um Mi negativo para um Mi positivo, a gente precisa passar pelo zero. Tá? Então, quando a gente coloca Mi igual, né, ou aproximadamente zero aqui, né, botamos igual a zero, né, mas lembrando que esse resultado é uma aproximação aqui, porque a gente fez a expansão em série, blá blá blá. Tá? Então, esse Mi vai ser zero para uma temperatura, isolamos esse T aqui. Tá? E é essa temperatura que é chamada de temperatura de inversão, né? Assim como no processo de Joule, aqui também pode ter uma temperatura de inversão. Esse resultado aqui é específico para o gás de Van der Waals, ou para qualquer outro gás. Aqui na expansão, para chegar nesse resultado, a gente só manteve o primeiro termo não trivial lá no virial. Então, qualquer tipo de gás cujo primeiro termo não trivial no virial seja igual ao do Van der Waals, e a gente já viu exemplos de outros gases que seguem juntos naquela expansão com o Van der Waals e depois eles ficam diferentes. Se eles tiverem o primeiro termo igual, em primeira aproximação, a temperatura de inversão vai ser essa aqui também. Tá? E vai depender dos dois efeitos. Mas o que nos falta discutir é o que acontece de fato, né? Por que esfria, por que aquece. Então, vamos botar aqui de novo, aqui é a região dominada pelo A, aqui é a região dominada pelo B. Então, se a gente faz o processo quando a temperatura é bem baixa, a gente está nessa região aqui, vamos dizer aqui, né? Porque o nosso resultado ele depende de A, tá? E o A é o termo na equação de estado associado com a atração, e a região atrativa é a região de R's maiores. Então, a gente está em algum lugar aqui. Quando o gás se expande, né, quando ele passa para o lado de lá e se expande, as moléculas agora vão ter um distanciamento maior entre si. Então, esse nosso ponto caminha para a direita, né, para um valor de um R maior. Ou seja, na energia potencial, a gente está subindo. A gente sobe na energia potencial, a gente baixa na energia cinética e a temperatura baixa. Tá? Baixou a energia cinética, baixou a temperatura. A mesma coisa se eu começo para altas temperaturas. Na região de altas temperaturas, o comportamento é determinado pelo B. O B é o termo que impede as moléculas de se sobreporem, né? Ou seja, a gente está nessa região. Então, eu começo em algum lugar dessa curva e, de novo, o gás se expande, o R característico aqui aumenta. A distância entre as moléculas numa expansão aumenta. Então, esse ponto vai para a direita, mas ele está numa região onde a curva está baixando. Então, eu venho para cá. Então, agora eu estou diminuindo a energia potencial, então a energia cinética aumenta e a temperatura aumenta, dt aumenta. Tá? Então, a gente consegue entender o que está acontecendo aqui com um argumento intuitivo. Tá? Bom, o que é importante para nós dessa aula? Então, um resumo da aula. Então, a primeira coisa importante, que já apareceu antes, é que a gente não pode sair dizendo numa expansão adiabática a temperatura diminui. O gás sempre esfria. Isso é lá a verdade na expansão adiabática reversível. Tá? Como normalmente nas físicas básicas a gente estuda expansão adiabática reversível, onde a temperatura sempre diminui,
E o único caso que a gente discute é a expansão adiabática irreversível para um gás ideal, onde não tem mudança de temperatura, a gente fica com aquela sensação de que a temperatura nunca aumenta, né? Mas se a gente agora inclui gases não ideais, onde o comportamento vai depender da configuração, das distâncias entre as moléculas, porque tem uma energia potencial, se tem uma energia potencial tem uma força, e essa força vai ter influência no comportamento, é possível a gente ter um aumento de temperatura. Um gás pode aquecer ao passar por um processo de expansão adiabática, quando ela for irreversível e as condições forem adequadas. Então, a primeira conclusão é essa. É possível aumentar a temperatura da mesma forma que é possível diminuir, mas esse é o caso mais comum que a gente já tinha encontrado. Tá? Quando que não vão acontecer esses efeitos? Tá? De forma geral, quando não tiver interações, já que são as interações as responsáveis por esse comportamento. Por gás ideal a gente viu, né? São as interações que estão embutidas no A e no B que fazem aparecer esse comportamento. Se eu zerar A e B, desaparece o efeito. Tá? Então, na ausência de interações entre as moléculas, nada disso acontece, nem esquenta, nem esfria. A temperatura vai ser constante. Tá? O coeficiente de Joule-Thomson vai ser zero. Não quer dizer que, se tiver interação, não possa também não ter nenhum efeito. A gente acabou de ver que pode acontecer. No gás de Van der Waals, se eu tiver exatamente na temperatura de inversão, esse μ é zero. Né? Definição de temperatura de inversão. Então, nessa temperatura aqui, é o caso onde os efeitos de repulsão e atração, eles mais ou menos se compensam. E o sistema se comporta como se não tivessem interações, porque elas estão se neutralizando. Tá? Então, o μ está passando ali pelo zero, a temperatura permanece constante se eu tiver um processo nessa temperatura. Tá? Então, se não tem interação, a temperatura é constante, mas se tem interação, a temperatura também pode ser constante para um estado inicial bem escolhido, particular. Tá? Mas, em geral, se tem interação, tem efeitos de aumento ou diminuição da temperatura. E a segunda coisa que é importante ressaltar nessa aula é o próprio processo que a gente usou aqui para trabalhar com essa resposta, com essa derivada parcial lá no início, que permitiu escrever o coeficiente de Joule-Thomson em termos de observáveis, em termos de quantidades mensuráveis. Então, essa aula também serve como exemplo de resposta. A gente está discutindo uma resposta termodinâmica, a gente já viu o conceito, então aqui tem mais um exemplo de resposta termodinâmica. Tem um exemplo de comportamento mais complicado que pode aparecer por causa das interações. Tem exemplo do uso das relações de Maxwell, que a gente vai discutir uma aula inteira sobre isso, né? E que vai nos mostrar que existem experimentos completamente diferentes que são interconectados. Tá? E serviu também de exemplo do próprio processo de redução que a gente passa, né? A gente pode pensar nessa forma aqui, né? Ou nessa forma aqui. A gente passa da definição daquela resposta, de uma derivada parcial que define aquela resposta, a gente passa para uma expressão que pode ser obtida, né, quantificada em laboratório, porque essas quantidades aqui são todas mensuráveis. Tá? Então, isso é o processo de redução de derivadas, essa passagem. Tá? Então, também serviu de exemplo
para isso.